subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou distante dele, né? Ele nem ousava olhar para o céu, nem olhava para cima, só olhava para baixo. Mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que aí Jesus disse, né? Jesus disse: eu digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Glórias a Deus. E aqui nós já podemos começar a meditar um pouquinho para orar, porque é a palavra que nos limpa e nos fortalece para entrar na presença de Deus, né? Glórias a Deus. Pois, meus irmãos, aqui a gente aprende como orar direito. Não estou falando de ninguém que não saiba orar, mas estou dizendo por mim mesmo, que eu necessito sempre de ver o que Deus, como Deus olha para nós quando nós oramos. Aqui mostra 2 tipos de pessoas que oram a Deus. Os 2 entraram no templo para orar. 2 homens subiram ao templo para orar. Esses 2, todos os 2 subiram ao templo para orar. Todos os 2 procuraram a presença de Deus. Todos os 2 foram para a igreja, ou que seja em sua casa, todos os 2 estão orando. Um é fariseu e o outro publicano. Aqui está dizendo que um é religioso, né? Um é religioso, cristão, seja em qualquer religião que for, um religioso. E o outro é um pecador, que não serve a religião nenhuma. Mas o religioso disse o quê? Olha a forma de um falar e de outro falar, para que a gente se coloque na nossa posição de servo. Eu sempre tenho falado isso. Nós temos que se colocar no nosso lugar, ver quem somos, para que a gente fale com Deus e Deus nos ouça, né? Porque ele diz, não é que os ouvidos do Senhor estejam tampados, mas é que o pecado afasta, ou então a forma de nós falar, né? O Senhor não ouve, dependendo da posição que nós esteja. E aí os 2 subiram para orar, todos os 2 estavam na mesma posição orando ao Senhor, mas o que se achava que é de Deus, ele jejuava 2 vezes por semana, ele dava os dízimos dele, como ele disse na oração dele, ele em espírito de oração, ele disse: Senhor, eu oro 2 vezes. O fariseu em pé orava no íntimo, ele estava ligado e disse: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros. Veja que aqui ele já está dizendo, aqui nesse 11, né? Eu não sou como os outros, nem como esse publicano que aí está ao lado. Aí quer dizer, ele ali já está olhando para a vida dos outros. Por isso que eu falo tanto que a gente não devemos olhar para pastor, para alguém dizer: olha, aquele dali, ele rouba, olha o que ele fala, está pedindo dízimo. Quer dizer que nós estamos falando dos outros, aí nós estamos se achando melhor do que os outros. Aí aqui, esse se achou melhor do que o outro, que era pecador, que o outro não jejuava, que o outro não faz as coisas certas do jeito que ele acha que é certo. Aí a pessoa acha que é certo daquela forma, mas ele está se colocando no lugar de Deus, está se colocando justo na posição que a serpente colocou o ser humano. Que a serpente, quando foi no jardim do Éden, a serpente disse o quê? Eva, coma deste fruto que você vai ser como Deus.
E ela comeu para ser como Deus. Mas o diabo sabia o que era, do que ele estava falando, porque o diabo foi expulso justamente da presença de Deus dos céus, porque ele quis ser como Deus. Ele quis ser como Deus, Deus expulsou ele dos céus. E Eva, o diabo disse para ela: coma desse fruto que você vai ser como Deus. A mesma coisa que ele quis, o diabo quis ser como Deus. Aí Eva comeu para ser como Deus, aí também foi expulsa da presença de Deus. Tá vendo? Todos que querem ser como Deus é expulso da presença de Deus. E aí quando a gente olha para a vida dos outros, a gente faz o que o diabo mandou a gente fazer. Que Deus disse: não coma desse fruto de querer ser como Deus. Mas aí a serpente disse: coma desse fruto, queira ser como Deus. Aí quando a pessoa quer julgar alguém, a pessoa está se colocando na posição que a serpente mandou ele se colocar na posição de ser como Deus, juiz. E juiz só há um, como também só há um mediador, que é Jesus. Ninguém pode se colocar na posição dos senhores nossos, né? E aí, quando a pessoa julga alguém, diz: olha para aquele pecador, miserável, está pedindo dízimo, está fazendo isso, está fazendo não sei o que. Quer dizer, nós estamos dizendo que nós é que é certo e aquele é que está errado. Estamos colocando nossa posição acima da dele. Mas Deus olha e já está querendo ser como eu. Outro que quer se colocar igual a serpente se colocou, igual enganou a Eva e colocou Eva para eu expulsar da minha presença. Porque está querendo ser como Deus, está querendo ser juiz, está julgando os outros. E aí essa posição só pertence a Deus. E aí esse se colocou na posição dizendo: olha, eu não sou como os outros, eu dou meu dízimo, eu jejum. Quer dizer, ele fazia tudo certo, mas ele se colocou como Deus, dizendo que não era igual aos outros. Enquanto o outro, o pecador, não dizia nada. Disse: Senhor, ele só batia no peito e dizia: Senhor, eu sou pecador. Ele está dizendo: eu não sou ninguém, eu não sou digno nem de estar, nem de olhar para o céu, de olhar para cima, de onde vem meu socorro. Repare que diz: ele não ousou nem olhar para o céu, nem de levantar sua cabeça para olhar para cima, porque ele reconhecia: Senhor, eu sou pecador. Se ele olhasse para os outros nesse momento, algum pecador, algum pastor que fazia algo errado ou alguma coisa, ele ia dizer: Senhor, eu sou igual àquele outro que está errando. Nós somos todos igual, tem misericórdia de nós que somos pecador. Aí vocês estão vendo uma forma de orar diferente? Um orou que fazia algo, fazia o que é certo, o que a palavra manda: jejuar, orar, dar dízimo, ofertar ao Senhor. Não estou falando de dinheiro, mas dar o dízimo como uma oferta viva, você mesmo fazer a obra do Senhor, você está se entregando como uma oferta viva, que seja ajudar, que seja o que for. Mas é isso. Aí porque a gente só abençoa quando a gente abençoa a obra do Senhor. E aí nós temos que se colocar como um pecador, como um cristão, porque Jesus já entrou e disse: este foi justificado e este vai descer, vai para a sua casa justificado por Deus, porque ele reconheceu que ele é pecador e precisa de Deus para ajudar. Mas aquele outro não foi justificado. Aquele pode até ter entrado no templo justificado. Depois da oração, ele deixou de ser justificado, porque ele se colocou na posição de Deus, se achando melhor do que os outros. E não há ninguém melhor do que ninguém. Até o pior pecador que nós vê, aquele que está caído, que está largado, ainda aquele que não conheceu Jesus, nós temos que se comparar igual a ele, pecador. Dizer: eu sou igual a ele, Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor, não é dizer eu já estou bem e eu preciso do Senhor. Não, que quem está bem está se exaltando e vai ser humilhado, né? Então a gente temos que se colocar na posição do pecador. Veja que todos aqueles na palavra de Deus que se colocaram por alto, que estava melhor do que os outros, que colocou doutrinas, todos aqueles foi condenado por Jesus. Jesus sempre foi ao lado das pessoas. Quando levou a prostituta, que disse: ó, isso aí, ela foi pega no próprio ato, aquele povo todo levou, aquele povo não estava no adultério, mas a mulher estava. Aí Jesus fez o quê? O pecado caiu em cima de todos, o erro, porque ele disse: quem não tem pecado aqui, atire a primeira pedra. E aí todos tiveram que dar as costas e sair da presença do Senhor. Mas ela que estava caída, ela continuou na presença do Senhor. Ela não estava, mas entrou para a presença do Senhor. Porque aquele que está caído, o Senhor quer levantar. E que reconhece. Temos que reconhecer, né?
Então é nesse versículo que a gente vamos orar um minuto ou dois, né? Que a gente devemos se colocar na posição do humilhado, de um pequeno, nunca querer ser maior do que outro, sempre querer ser o menor da casa do Senhor. Porque o que está lá atrás, o Senhor diz que Ele chama para frente. O que se senta nas últimas cadeiras, o que não quer se amostrar, querer ser melhor do que os outros, né? Temos que ter misericórdia de nossos irmãos, não querer que ele seja condenado porque nós achamos que nós estamos melhor do que ele, né? Não estou falando de ninguém, estou falando da palavra de Deus, porque é assim que eu vejo. Por isso que sempre, veja que eu nunca falei um versículo aqui para não colocar essa posição. Não devemos olhar para a vida de ninguém, de pastor, de crentes, principalmente das pessoas de Deus, porque eles são também de Deus, né? Glórias a Deus. Todos nós pertencemos a Deus. Então, irmãos, vamos orar em nome de Jesus. Deus Pai, Criador do céu e da terra, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, Senhor, tem misericórdia de todos nós. Tem misericórdia de mim e de todo ser que respira, meu Deus, em nome de Jesus. Tem misericórdia de todo aquele que se encontra numa cama de dor, Senhor. Está no hospital internado por causa desse Covid-19, dessa doença mortífera que tem matado muita gente, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Visita cada um familiar, Senhor, que tem sofrido, está preso na caverna, Senhor, com medo de sair por causa dessa enfermidade. Mas é mista que tudo isto aconteça, Senhor. E é mista que todos fiquem guardados mesmo. Porque a Tua palavra diz que nós temos que se esconder da aparência do mal. Não temos que se expor ao mundo, porque nós não temos nada a ver com o mundo, Senhor. Quanto mais guardados estamos, nós estamos se guardando do mundo e se pegando mais a Ti, na Tua palavra em casa. Não precisamos do mundo para nada, Senhor, porque o Senhor nos alimenta. Não precisamos estar preocupados de sair da caverna para ir para o mundo, não. Porque quando for o momento de nós sair da caverna, é o Senhor mesmo que vai nos tirar para fora. Assim como o Senhor tirou Lázaro quando estava morto na caverna. Foi o Senhor que disse: Lázaro, sai para fora. Assim como Elias estava na caverna, foi o Senhor também que enviou teus anjos para o alimentar e dizer: sai para fora, mas não para fora, para o mundo. Ele disse: vai para mais longe ainda do que essa caverna, se esconde num lugar melhor ainda. Quando Elias estava na caverna, o anjo levou comida e ele comeu e disse: agora anda caminho de um dia. Ele passou o dia todo andando para mais longe daquele lugar. Ele estava forte, Elias, e disse: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma, né, os soldados. E aí foi consumido, porque ele era homem de Deus, mas ele não estava sendo perseguido. Ele estava só medindo forças com aquele rei, com o rei Acabe. Né? Mas aí ele medindo força, ele não tinha por que ter medo. Que ele estava medindo força, ele disse: se eu sou homem de Deus, que isso aconteça. E assim aconteceu. Mas quando ele foi caçado, ele foi procurado, é diferente, ele não estava mais medindo força, ele já estava sendo procurado. E aí o medo veio sobre ele. Como essa enfermidade está procurando os homens, as pessoas desapercebidas. Essa enfermidade do inimigo tem afugentado muitas pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, junto com os meus irmãos, e eu quero me unir com todos aqueles que hoje vai orar, aqueles que já estão orando, aqueles que já oraram hoje, Senhor. Todos eles são meus irmãos, Senhor. E eu sou o menor da casa de Jessé. Sou o menor da tua casa, da tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero me unir a esses maiores do que eu, a todos que oram, Senhor. Abençoa cada um homem desse que ora, Senhor. Abençoa cada homem dessa terra que foi feita a tua imagem e semelhança, não para sofrer, nem para padecer, nem para ser perseguido, Senhor, mas sim para crescer e multiplicar e honrar, louvar o teu nome, glorificar o teu nome, levar a tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, aprofunda o teu evangelho
Evangelho em nossos corações, para que nós não venhamos enfraquecer, nem padecer por falta de conhecimento, nem de entendimento, Senhor, porque o Senhor é a nossa luz, é o nosso caminho, Pai. A tua luz tem que estar dentro de nós temos que brilhar de dentro para fora, Senhor, porque nós também somos luz para esse mundo, para aqueles que não conhecem a tua palavra. Em nome de Jesus, abençoa cada um da minha família, Senhor. Não falo só da família de sangue, mas da família cristã, meu Deus. Esses que ouvem-me orar e que ora junto comigo agora, abençoa cada um deles, Senhor. Que seja na parte financeira, que seja na parte familiar, que seja na parte da saúde, seja na parte que for, Senhor. Abençoa, Senhor. Visita, toca nele para que ele sinta, para que ela sinta que o Senhor está ao lado dela em qualquer situação. Que não dependemos mais de nada a não ser do Senhor, não dependemos de nada desse mundo, nós somos inimigos do mundo porque somos amigos do Senhor, meu Pai, que o Senhor nos chamou primeiro, o Senhor nos formou para nós ser adoradores teu e não adorar nada do que há nesse mundo. Em nome de Jesus, tem misericórdia de nós e todos os seres humanos da terra, porque todos a ti pertencem. Amém, amém, amém. Deus abençoe a cada um.